verdade, diminuiu bastante o mercado paralelo, não? Vamos fazer aqui, ele está perguntando aqui se com essa liberdade você, de alguma maneira, né, eliminou, em grande parte, o que o mercado paralelo fazia. Aí ele é o que a gente vai tentar mostrar aqui, nessa pequena viagem que a gente vai fazer. Antigamente tinha até cotação do paralelo na televisão. Ainda tem até hoje, né? Bom, então vamos voltar à década de 80. O que nós tínhamos então? Qual o cenário que nós tínhamos na década de 80? Já no final da década de 70 e ali passando já para a década de 80, nós tivemos a primeira crise do petróleo, né? Quer dizer, um conflito no Oriente Médio, né? O Brasil era um importador de petróleo, quer dizer, praticamente sem nenhuma autossuficiência, e tinha uma dependência externa muito grande do petróleo. E logo em seguida, já no início da década, aquilo afetou de forma significativa, né, o país do ponto de vista de equilíbrio de balança de pagamentos, porque as contas de petróleo aumentaram muito, né, os valores de importação de petróleo. E no início da década de 80 também tivemos alguns fatos, né, importantes econômicos no mundo que afetaram todos os países que naquela época se chamavam de países em desenvolvimento. Quais foram esses fatos econômicos? Tivemos a segunda crise do petróleo, né? A criação da OPEP, organização que, né, monopolizou o preço do petróleo no mundo. Tivemos a Guerra das Malvinas, né? Tivemos a quebra do Banco Ambrosiano no Vaticano, tivemos a moratória mexicana, né? E tivemos um outro fator muito importante, que foi a elevação das taxas de juros nos Estados Unidos. E como a maioria dos países em desenvolvimento tinha, né, créditos em taxas flutuantes, na medida que ia subir nas taxas de juros nos Estados Unidos, né, o serviço da dívida desse país também ia subindo, né? Então nós tivemos então dois fatores importantes que foram a alta do petróleo e a alta de juros nos Estados Unidos. E nós não tivemos nenhuma contraparte, né, do ponto de vista das nossas receitas. Nós éramos extremamente dependentes exclusivamente das nossas exportações, que não eram tão... naquela época nós tínhamos, era déficit na balança comercial, ou seja, nós éramos extremamente dependentes de capital externo, né? Éramos importadores de capital para fazer quase tudo aqui dentro. E já no início da década de 80, 82, 83, simplesmente o país se viu sem condições de honrar seus compromissos lá fora. E aconteceu uma decisão, através de uma resolução de número 851, quem atua no mercado, quando fala dessa resolução, entende o que é, resolução 851 de 1983, que foi a centralização do câmbio no Banco Central do Brasil. Ou seja, mesmo que um devedor, né, nacional tivesse condições de comprar uma moeda estrangeira no mercado de câmbio, o Banco Central disse o seguinte: olha, pega essa moeda nacional que ele te deu para comprar uma moeda estrangeira, passa para mim, faz um depósito do Banco Central e eu habilito perante os credores externos para pagar isso na condição que eu tiver, né, em relação à minha reserva internacional. Ou seja, centralizamos o câmbio para priorizar os nossos pagamentos com os nossos credores externos. E aí tivemos, ao longo da década de 80, não sei se vocês já ouviram falar né, de uma maneira mais profunda sobre isso, a questão da renegociação da dívida externa, né, que foi na década de 80 um fator que estava todo dia na televisão. Todo dia nós tínhamos, né, negociadores da dívida externa, indo ao Clube de Paris, nós tínhamos credores aqui no Brasil, nós tínhamos o Fundo Monetário Internacional, enfim. E tinha um detalhe, e eu vou mostrar ao final para vocês um quadro das nossas reservas, que simplesmente não havia nenhuma condição de pagamento, de nenhuma condição de liquidez em relação aos nossos pagamentos. Bom, então nós tivemos então a década de 80 marcada. Primeiro, por crises cambiais, quer dizer, desequilíbrios constantes no nosso balanço de pagamento nas nossas contas externas. Isso fez com que a autoridade, né, e nós tínhamos um regime no mercado de câmbio que era chamado monopólio de câmbio pelo Banco Central. O que isso representava? O Banco Central, quer dizer, era uma decisão do Conselho, mas era o Banco Central que operacionalizava. Ele estabelecia a primeira coisa seguinte: a figura de repasse e cobertura obrigatória no mercado. Ou seja, estabelecia limites de posição para os bancos, comprado e vendido. Os bancos só podiam atuar dentro dessa faixa que era estabelecida pelo Banco Central. E o Banco Central dizia: todos os valores que você comprar no mercado acima dessa posição comprada, você tem a obrigatoriedade de me revender a um preço que eu vou determinar, porque a taxa também era administrada pelo Banco Central. Então nós tínhamos a fixação de taxa pelo Banco Central
e a imposição de repasse e cobertura aos agentes. Então eu dizia, olha, comprou até um determinado nível, me vende ao preço que eu quero comprar, porque eu queria pegar a moeda. Da parte da venda, né, das posições de venda dos bancos, que ele tinha que vender para seus clientes, o Banco Central dizia o seguinte, naquilo que você exceder seu limite de posição vendida, eu te dou cobertura, na taxa também que eu determinar. Só que como nós não tínhamos reserva, o que a gente fazia então, para não ter que dar cobertura para os agentes? Proibir acesso à moeda estrangeira pelo mercado, que são os controles cambiais que tivemos no passado. Então, assim, nós tivemos na década de 80, controles cambiais rigorosíssimos. As pessoas não podiam comprar moeda estrangeira para fazer tratamento de saúde lá fora. É o exemplo mais marcante que eu dou dessa situação. Eu sempre dou um exemplo, quem já, né, que são meus colegas aí, que sempre quando eu falo sobre isso, já estão chato desse exemplo, mas é uma situação real pela qual eu passei. Eu comecei a trabalhar na área de câmbio em 1981. E a primeira situação que eu convivi foi com um senhor, um oriental, que ele via aqui, nós tínhamos aqui um balcão, que nós atendíamos as pessoas, todas as pessoas que precisavam comprar moeda estrangeira tinham que ter autorização do Banco Central, que normalmente não concedia nenhuma delas, quer dizer, não dava nenhuma autorização para comprar moeda. E esse senhor chegou para comprar moeda no valor de $100. E disse para mim o seguinte no balcão, que o meu filho dele tinha ido para o Chile e tinha se acidentado e estava hospitalizado. E ele precisava então mandar $100 para o filho dele. E eu falei, faz o pedido aí, formal, eu vou levar para o meu chefe ali dentro, na sala dele. Peguei aquilo, para mim seria uma coisa, nada mais lícito que isso. E para minha surpresa, quando eu levei a moeda, levei o pedido para o meu chefe, ele simplesmente indeferiu aquele pedido. Eu tive que voltar, entregar o indeferimento para aquele senhor, que inclusive na hora ele chorou, como é que eu vou mandar meu dinheiro para o meu filho? Aí vem um ponto seguinte que a gente vai comentar, que é o mercado paralelo. Então o que nós tínhamos no mercado paralelo? Nós tínhamos uma demanda que o Estado não conseguia suprir. O Estado impedia que as pessoas, que os cidadãos, que as empresas acessassem o mercado de câmbio, não é que o Estado impedia por maldade, não, porque ele não tinha moeda estrangeira para dar para os bancos, para cobertura aos bancos. Então ele impedia que as pessoas e que as empresas acessassem o mercado de câmbio para adquirir moeda estrangeira, para ele não ter que dar cobertura. Então, nada mais justo, nada mais legítimo para mim do que pessoas terem condições de buscarem tratamento de saúde dos seus parentes, de si próprio. No entanto, o Estado dizia que você não lhe dou a moeda estrangeira para você fazer seu tratamento lá fora. Existem aqui hospitais aqui que tem condições de te atender. E aí, o que acontecia? Para todo produto, nós sabemos disso, para todo mercado, onde há restrição de acesso a um determinado produto e há uma demanda para esse produto, o que nós temos então? A figura do ágio. Então nós tínhamos um mercado paralelo superaquecido, com a demanda superaquecida, e com a taxa super elevada do ágio em relação ao mercado oficial. Para vocês terem uma ideia, o ágio do mercado paralelo com o mercado oficial chegou a 160%. Bom, para fazer isso, então, o que vem na sequência de uma taxa de juros, um ágio elevado? O que vem na sequência? A motivação financeira para práticas de crimes cambiais. Quer dizer, as pessoas tinham motivação para comprar no mercado oficial a 1 para vender a 2,60 no mercado paralelo. Então nós tivemos as famosas fraudes cambiais. Tivemos superfaturamento nas nossas importações, subfaturamento nas nossas superfaturamento nas importações, subfaturamento nas exportações, viagens fictícias. Havia empresas, por exemplo, em São Paulo, que havia um determinado limite para as pessoas viajarem ao exterior. Para vocês terem uma ideia, em determinado momento, a autoridade diz o seguinte, quem for para a América do Sul só pode levar $250, recebendo 50 aqui em espécie e 200 de ordem de pagamento no banco lá para onde vocês vão. Quem fosse para os Estados Unidos e para a Europa, esse valor era de $500. 400 lá fora e 100 aqui dentro. Então as pessoas existiam, então, mesmo com esses valores, existiam empresas em São Paulo, e aqui nós exigimos o passaporte, a passagem. As empresas, então, buscavam pessoas com passaporte e com passagem, exclusivamente para comprar a moeda, pagava passagem para a pessoa, mas com o direito de comprar moeda e vender no mercado paralelo, porque aí se tinha um lucro de 160%. Então nós tínhamos uma motivação para as fraudes cambiais. Com outro agravante, quer dizer, a nossa economia era parcialmente indexada pelo dólar paralelo.
não sei, acho que aqui só tem jovem, mas era comum, por exemplo, pessoas alugarem apartamento à taxa do dólar. Eu te alugo, mas a taxa do paralelo. Comprar um computador é a taxa do paralelo. Então, a nossa economia era indexada pela moeda estrangeira negociada no paralelo. Aí você tinha, então, né, um mercado paralelo superaquecido, porque você tinha motivações financeiras e tinha demanda, legítimas, inclusive, né, para a condução de operações nesse mercado. Com outro agravante ainda. Quer dizer, o Estado impunha ao cidadão, né, que tinha uma necessidade lícita, legítima, considerada por toda a sociedade, para negociar uma moeda, junto com outro cidadão, né, que tem operação típica de mercado negro, ou seja, de tráfico de droga, contrabando, enfim, se misturava tudo ali, o black com paralelo, tudo era a mesma coisa, né? Quer dizer, você tinha um mercado negro, um mercado paralelo. Enfim, então essa era a situação que nós tínhamos na década de 80. Escassez de divisas, controle cambiais, monopólio de câmbio pelo Banco Central.